Olá, queridos estudantes, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Biologia. Eu sou a professora Maria Beatriz, estou na escola desde o ano passado e serei a professora de vocês durante todo este ano letivo. Então, segundo A e segundo B, bem-vindos de volta e que seja um ano muito proveitoso para todos, que possamos dar continuidade às nossas atividades esse ano. Qualquer coisa que vocês precisarem, podem contar comigo, estou à disposição nos grupos de WhatsApp e também na escola todos os dias no presencial, ok? Então, nós vamos começar relembrando um pouco o assunto de células, tá? E a habilidade que nós vamos trabalhar durante essas aulas é identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como suas funções. E aí, nós temos uma questão muito importante. De que são feitos os seres vivos? Do que nós e os outros seres que aqui habitam, né, o planeta Terra, do que nós somos feitos, né? Pense rápido numa resposta e vamos discutir a respeito. Diversas respostas podem ter aparecido na sua cabeça, como, por exemplo, os seres vivos são feitos de átomos. Embora seja um tanto genérica, essa é uma resposta correta. Toda a matéria, inclusive a matéria viva, é constituída por átomos, que é uma unidade que se repete em todos os materiais da natureza. Outra resposta correta seria: os seres vivos são feitos de moléculas. Desculpe. Essa resposta é menos genérica, mas ainda assim está correta. Muitos componentes do universo são constituídos por moléculas, resultantes da união química entre os átomos. A água, por exemplo, compõe-se de moléculas de H2O. O gás carbônico compõe-se de moléculas de CO2. A matéria que constitui os seres vivos também se compõe de milhares de tipos de moléculas diferentes, entre elas a própria água. Entretanto, há moléculas encontradas somente nos seres vivos, como as proteínas e os ácidos nucleicos. Se você tivesse respondido que os seres vivos são feitos de moléculas orgânicas, sua resposta, além de correta, levaria a uma boa discussão. A resposta considerada mais adequada pela maioria dos biólogos seria: os seres vivos são constituídos por células. Se essa foi a sua resposta, parabéns! Entretanto, há um ponto polêmico a considerarmos. Os vírus não são constituídos por células, embora sejam feitos de dois tipos de moléculas orgânicas características de todos os seres vivos, as proteínas e os ácidos nucleicos. Além disso, os vírus somente se reproduzem no interior de células vivas. E agora? Vírus são seres vivos ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Em tempos que se fala muito sobre vírus, né? Nós estamos falando sobre coronavírus, fica a discussão. Eles são ou não são seres vivos? Vamos discutir isso mais adiante. Enquanto isso, você pensa sobre essa questão. E já que vamos falar de células, nós precisamos comentar sobre a invenção do instrumento que foi possível com que a gente visualizasse essas partículas, né? Foi possível que a gente visse como elas são e o que as constitui. Então, vamos falar um pouco de como foi a invenção do microscópio. O microscópio é um instrumento capaz de ampliar imagens e a sua invenção possibilitou a descoberta das células, que são as unidades microscópicas que constituem os seres vivos. Acredita-se que o primeiro microscópio tenha sido construído por volta de 1591 por um cara chamado Zacharias Janssen e seu pai Hans,
2 holandeses fabricantes de óculos. Entretanto, os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos foram realizados pelo comerciante holandês Anthony van Leeuwenhoek. Então, esse cara aqui que eu coloquei para vocês e que nós estamos vendo ele aqui na foto, tá? Esse cara, Anthony van Leeuwenhoek, tá? Foi, então, o primeiro cara, né, que fez os primeiros registros de observações microscópicas de materiais biológicos, tá? Então, o Leeuwenhoek, ele fabricou dezenas de microscópios dotados de uma só lente, feita de vidro e quase esférica, com os quais observou os diversos materiais. Então, ele observou glóbulos vermelhos do sangue, ele também observou embriões de plantas e também a existência de espermatozoides nos animais. O Leeuwenhoek é considerado o descobridor dos micróbios, denominação antiga dos seres microscópicos, hoje conhecidos como micro-organismos. Então, na época, ele descobriu a presença desses seres, os chamou de micróbios, e hoje a gente sabe que essa denominação ela não é mais usual, a gente usa a denominação de micro-organismos, tá? E esse aqui foi o microscópio, então, que o Anthony van Leeuwenhoek desenvolveu. É um microscópio simples, de uma só lente, tá? Feita de vidro, e aí com esse microscópio foi possível ele observar tudo isso que nós falamos, tá? Os glóbulos vermelhos, os embriões de plantas e os espermatozoides. E, claro, os micro-organismos. Além disso, né, depois que o Leeuwenhoek ele descobriu, né, esses materiais biológicos através da sua invenção, teve um outro cara que surgiu, um físico inglês chamado Robert Hooke, né, que idealizou, né, e construiu um microscópio com 2 lentes de vidro ajustadas às extremidades de um tubo de metal. Então, baseado nas descobertas de Leeuwenhoek, o Robert Hooke desenvolveu um microscópio melhor, né, com 2 lentes de vidro ajustadas às extremidades de um tubo de metal. E através dele, ele olhava por uma lente, chamada de ocular, enquanto aproximava do objeto a outra lente, chamada objetiva, até que obtesse foco da imagem. Por apresentar 2 lentes, o microscópio do Hooke ele foi denominado de microscópio composto, enquanto que esses microscópios desenvolvidos pelo Leeuwenhoek foram chamados de microscópios simples. Então, o do Leeuwenhoek, de uma lente, foi chamado microscópio simples. O do Robert Hooke, com 2 lentes, foi chamado de microscópio composto. E um dos materiais inicialmente observados pelo Hooke foi a cortiça, extraída da casca de certas árvores e utilizada na fabricação de rolhas. Então, aquelas rolhas que a gente vê em garrafa, que parece, né, uma madeirinha, aquilo lá é a cortiça. E aí o Hooke observou também que esse material, né, a cortiça, ela tinha baixa densidade e apresentava inúmeros poros microscópicos, que ele chamou de cell. Cell do inglês significa célula ou cavidade. Então, cada buraquinho daquele, ele denominou como sendo uma cavidade, uma cela. E aí, surgiu então o termo célula, que é o diminutivo de cela. E é o termo que hoje é consagrado e usado para designar a unidade constituinte dos seres vivos, as células. Então, agora nós vamos falar, então, um pouco das partes fundamentais da célula. Então, o interesse pelo mundo invisível
levou muitos pesquisadores a investigar a constituição microscópica de grande variedade de plantas e animais. Descobriu-se que partes internas e suculentas de plantas são formadas por cavidades semelhantes àquelas descritas por Hooke na cortiça, mas preenchidas por um fluido gelatinoso semitransparente. Então, em vista disso, logo se descobriu que os animais também são constituídos por bolsas gelatinosas semelhantes às das plantas, porém, sem o envoltório espesso característico das células vegetais. Então, a observação de células sob diversas condições levou os cientistas a concluir que células animais e células vegetais, aqui exemplificadas na figura, deviam ser delimitadas, ou seja, contornadas por uma finíssima película, a membrana plasmática, que é invisível mesmo nos melhores microscópicos ópticos, tá? E no caso das células vegetais, há ainda um envoltório externo mais espesso e bem visível, que é a parede celular. Então, por essas observações, descobriu-se que tanto as células animais quanto as células vegetais possuíam uma membrana que recebeu o nome de membrana plasmática. No caso das células vegetais, essa membrana plasmática ela é mais interna, tá? Opa, aqui. Porque do lado de fora da célula vegetal existe uma coisa chamada parede celular, que confere rigidez para a célula vegetal e faz com que as plantas sejam mais rígidas, mais duras. Tá? Então, essa parede aqui do lado de fora é a parede vegetal, a parede celular da célula vegetal, e a parte de dentro é a membrana plasmática, igual à da célula animal. Ok? Em 1833, o botânico escocês Robert Brown verificou que a maioria das células, tanto as de animais como as de vegetais, tem em seu interior um corpo esférico ou ovoide, que ele denominou o nome de núcleo. O restante do fluido celular passou a ser chamado de citoplasma. Então, tanto na célula animal quanto na célula vegetal, esse cara, o Robert Brown, descobriu essa esfera e denominou de núcleo da célula. E o restante do fluido, do líquido que tem dentro da célula, onde ficam as outras partes da célula, ele deu o nome de citoplasma, que é essa parte interna aqui, cheia de líquidos, ok? Tanto na vegetal quanto na animal. No século XIX, além dessas três partes fundamentais das células, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, descobriu-se que no citoplasma há estruturas presumivelmente equivalentes a pequenos órgãos celulares, por isso denominadas organelas celulares. Então, além dessa característica básica, membrana, citoplasma e núcleo, descobriu-se também que existem como se fossem mini órgãos dentro de cada uma das células. E esses mini órgãos foram chamados de organelas celulares. Tá? E ainda, no interior do núcleo das células, foram observadas estruturas filamentosas, chamadas de cromossomos, e também estruturas globosas, chamadas de nucléolos. Tanto nos cromossomos quanto nos nucléolos, é a região nuclear onde está contido o material genético das células. Tá? Então, é onde fica o DNA, é onde estão os nossos genes, os nossos materiais genéticos, ok? Então, basicamente é isso. E agora nós vamos conhecer, então, um pouco sobre a teoria celular e o que ela diz, né? O quanto é importante.
Então, nós vamos falar de alguns caras aí, alguns nomes diferentes, difíceis, mas para a gente entender como é que surgiu alguns estudos, o que os pesquisadores falavam a respeito disso. Então, vamos lá. Foi lá em 1838 que reuniu-se estudos próprios e diversos outros pesquisadores sobre a estrutura celular dos vegetais. Então, um deles era o botânico alemão Matthias Schleiden, que lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Então, esse cara aqui, chamado Matthias Jacob Schleiden, ele lançou a ideia de que todas as plantas são constituídas por células. Tá? Em 1839, outro estudioso, um zoólogo alemão chamado Theodor Schwann, que é esse cara aqui de baixo, Theodor Schwann, tá? Ele chegou à mesma conclusão para os animais, ou seja, de que todos os animais são constituídos por células, tá? Então, primeiro veio o Schleiden e disse que todos os vegetais são constituídos por células, e depois chegou o Theodor Schwann e concordou com ele, chegando à mesma conclusão a respeito dos animais, que todos eles são constituídos por células, tá? E assim, então, começava-se a se estruturar a teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos. Então, quais são as premissas fundamentais da teoria celular, né? Que se consolidou ao longo do século XIX? Então, primeiro, todos os seres vivos são formados por células e por estruturas que elas produzem. As células são, portanto, as unidades morfológicas dos seres vivos. Segundo, as atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem sempre no interior de células. Elas são, assim, as unidades funcionais ou fisiológicas dos seres vivos. E terceiro, novas células formam-se apenas por meio da reprodução de células pré-existentes, em um processo denominado divisão celular, certo? É como se fosse a reprodução, a multiplicação das células, através de um processo chamado divisão celular. Então, basicamente, a lei da teoria celular diz que todos os seres vivos são constituídos por células, que as células são as unidades morfológicas de todos os seres, tá? Além disso, são as unidades funcionais de todos os seres, já que todos, as atividades que o nosso corpo exerce acontecem dentro delas. E também que essas células são capazes de se reproduzir por divisão celular. Tá? A formulação dessa teoria celular ela foi revolucionária para a biologia. Pense um pouco. Não é notável que seres tão distintos como uma ameba e uma pessoa sejam constituídos pelo mesmo tijolo básico, que é a célula? A ameba é unicelular, isto é, ela é formada por uma única célula, enquanto nós, os seres humanos, somos multicelulares, ou também podemos dizer pluricelulares, ou seja, somos constituídos por muitas células. Tá? Uma pessoa adulta tem nada menos do que 10 trilhões de células. É muita coisa, 10 trilhões é muita célula. Tá? E a teoria celular também é uma das mais importantes generalizações da biologia, porque ela propõe que os seres vivos, apesar das diferenças que apresentam, têm em comum o fato de serem constituídos por células, e isso sugere que há um parentesco evolutivo entre todos os seres vivos, e é no nível microscópico e molecular
que esse parentesco se revela com toda clareza. Ou seja, todos nós temos um parentesco em comum, tá? O médico alemão Rudolf Virchow já apontava para a necessidade de se conhecerem as células para compreender o fenômeno vida. Então, conhecendo as células, né, o Virchow, esse médico alemão, ele disse que conhecendo as células a gente consegue conhecer o fenômeno vida. A gente consegue definir também a evolução, né, as etapas de evolução pelos quais os seres passaram, ok? E para finalizar essa parte, nós temos que dizer que a descoberta da célula e o desenvolvimento da teoria celular abriram um novo campo de estudo na área da biologia, que é chamado de citologia. Então, do grego kitos significa célula e logos significa estudo, que se dedica à compreensão da estrutura e do funcionamento das células vivas. Então, a citologia é a área da biologia que estuda particularmente as células, ok? Então, chegamos ao final da nossa aula de hoje. Eu deixo para vocês aqui o link de acesso à atividade, as perguntas dessa aula, tá? Esse link ele também vai estar acessível na descrição do vídeo. Então, embaixo aqui na descrição no YouTube vai ter esse link para vocês acessarem, responderem e enviarem de volta para que eu possa corrigir. Eu agradeço a atenção de vocês e nós nos vemos nas próximas aulas. Até lá!